Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e toda semana nós estamos aqui gravando uma aula referente à revista de adultos que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A propósito, nós estaremos começando o comentário desta nova lição. Estou apresentando aqui a capa, para todos vocês, muito bem. O título da lição, título maior, O Deus que governa o mundo e cuida da família. E esta lição, que deve estar composta aí de 13 lições, vai estar tratando sobre os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, todas as 13 lições que nós estaremos comentando estarão baseadas aí no livro de Ruth e no livro de Esther, dois livros preciosíssimos que têm muita lição de Deus para a nossa vida. Meus queridos, esta lição ela está sendo comentada pelo pastor Silas Queiroz, que é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, também jornalista, bacharel em Teologia e Direito e procurador-geral do município de Ji-Paraná, Rondônia. Atua como pastor nas congregações de Ji-Paraná, cidade na qual o referido comentarista reside. Muito bem, queridos. Então, hoje nós começaremos estudando então a primeira lição, começando aí o nosso mês de julho, lição número 1 para 7 de julho de 2024. O título da lição, Duas importantes mulheres na história de um povo. Obviamente, Ruth e Esther. O texto áureo vai nos dizer: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth capítulo 4, versículo 14. A verdade prática nos diz: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A nossa leitura vai se basear no livro de Ruth e no livro de Esther. As duas leituras, porque aqui nós vamos retirar então lições da vida dessas duas mulheres que dão título aos livros. Então, Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 22, e Esther 7, versículos de 1 a 7. Então, vamos primeiro à história de Ruth. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmom, e Salmom gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Agora Esther, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete do vinho, ou no segundo dia no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição,
e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é esse mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Muito bem, queridos. Nossa lição, como eu sempre digo, ela consta de uma introdução, que vai dar uma visão geral da nossa lição. Vai ter o tópico 1, que vai tratar sobre Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Tópico número 2, Ester, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E o tópico número 3, mulheres de Deus como protagonistas da história. E, por fim, então, uma conclusão. Muito bem, queridos, está aqui o comentário da lição, não é? Eu, particularmente, é um comentário particular, eu achei a primeira lição com muito pouca aplicação prática. Ela é uma lição informativa. Eu acho que caberia mais assim para o livro de Ruth, que é a segunda lição, né? Porque o título da lição fala sobre duas importantes mulheres na história de um povo. Se eu não destacar o porquê essas mulheres são importantes, eu creio que a lição não cumpre o seu objetivo. Então, meus queridos irmãos, muita coisa que eu coloquei nos tópicos que eu vou estar fornecendo para os irmãos são baseados no livro de Ruth e no livro de Ester. Muito bem, então vamos aos 10 tópicos que nós estaremos fornecendo para os irmãos. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, não é? Deixe o seu like, que é importante para o canal. Também compartilhe este vídeo com outras pessoas e também deixe seu comentário aí no YouTube, tem o local de você fazer o comentário. Todas as nossas lições é um grande desafio. Nós comentamos em 10 tópicos, por isso que o nome do canal é Escola Bíblica Complementar. Nós visamos aqui complementarizar o seu estudo, ajudá-lo aí na sua exposição e no seu estudo, obviamente. Bom, título da lição: duas importantes mulheres na história de um povo. Quem são essas duas mulheres? Ruth e Ester. Então, nós vamos tratar dessas duas mulheres aqui na nossa lição. Ok. Ruth, ela é uma moabita, né? Que são informações que estão na introdução, né? Ela é de Moabe. E quando a família de Elimeleque, né? Ele, sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion saem de Belém para Moabe, porque em Belém é casa de pão, mas estava sem pão. Eles vão peregrinar em Moabe, não é? E lá, não é, os dois filhos, né, de Noemi casam-se, né? Um vai se casar com Ruth, que é praticamente a protagonista do texto, né? E a outra, o outro filho, né? O outro filho vai casar com Ofra, né? Duas mulheres lá moabitas. Depois, Elimeleque, que é o pai, o chefe de família, morre e também morrem os dois filhos. E fica então a Noemi, viúva do seu esposo, e as duas noras, viúvas dos seus esposos, né? E o que acontece? Noemi tenta despedir as suas noras, porque afinal de contas ela não tem mais filho para dar aquelas noras. E ela ainda diz para as noras: olhe, mesmo que eu ainda tivesse filhos, vocês iam esperar esses filhos crescerem para coabitarem com vocês? Não iriam. Então vocês estão liberadas, né? Vocês são viúvas, vão embora. Mas Ruth se apega a Noemi e não abre mão
de acompanhar Noemi de volta a Belém. E aí, né, em Belém, né, Ruth vai conhecer Boaz e no final eles se casam e daí vem os descendentes que chegam até Davi. É uma síntese, sim, da história. Muito bem. Então, nós vamos comentar aqui primeiro tópico da nossa lição que nós vamos fornecer para os irmãos. Ruth, uma moabita que se voltou para Deus. Isso aqui eu acho muito interessante, porque ela não era israelense, ela era de Moabe, né? Então, nós vamos ver aqui no tópico 1 e subtópico 1, que tem um pequeno comentário que diz assim, uma moabita, né? Ruth é uma moabita, descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha, né? Quando Ló sai de Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, ele sai, a mulher dele olha para trás, vira uma estátua de sal, e ele consegue se salvar com as duas filhas. A filha mais velha, né, embriaga o pai, né? E mantém relações com ele, e desta relação incestuosa nasce um filho, né? E aí descendem os moabitas. Ok. Então este povo era um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque. Habitavam a leste do Mar Morto, a atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável, veja só, que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, então muito acima de nossa compreensão, ou estão muito acima de nossa compreensão. Deus é soberano, faz do improvável provável, do impossível possível, quando cremos nele. O tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Então, a minha primeira abordagem é que esta jovem, mesmo sendo de um povo estranho, as alianças, né, estranho à descendência de Abraão, né, esta jovem termina entrando na genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Ruth, uma moabita que se voltou para Deus. Aqui nós vemos graça de Deus embutido aqui. Aqui nós vemos soberania de Deus embutida aqui. Aqui nós vemos que Deus usa quem quer, quando quer, como quer, pelo tempo que ele quer. Então, Deus é soberano, né? Assim como a mulher cananeia encontrou graça, né, em Jesus, assim como a mulher samaritana encontrou graça em Jesus, assim como o centurião de Cafarnaum encontrou graça em Jesus, assim como o leproso Naamã encontrou graça para com o Deus de Israel, esta mulher também encontrou graça. Deus, na sua soberania, né, ele resolveu pegar uma mulher estranha ao povo de Israel e, através de toda esta movimentação, colocá-la na história do povo de Deus. Então, nós vemos aqui Ruth, uma moabita, que se voltou para Deus. Em segundo lugar, eu coloquei aqui, Ruth ingressa numa família abençoada. Essa família de Elimeleque, Noemi, seu filho Malom e Quilion, os seus filhos Malom e Quilion, eles saem de Belém e vão para Moabe. Eles estão mudando geograficamente, mas esta família é uma família abençoada, né? E Ruth, não é, por uma razão, Deus sabe como, né, ela entra nesta família. Nós vemos aqui o tópico 1 e subtópico 2, falando da família belemita. Olha só, a história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe, por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, que era o pai, né, sua mulher Noemi, e os filhos Malom e Quilion.
Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, já que falamos, ficando Noemi na companhia dos seus 2 filhos, certamente eram os provedores. Ruth se casou com Malom, o mais velho. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. A expectativa de vida era muito pequena. Viúva e sem filhos, né? Essa parte nós vamos falar depois. Bom, então, meus queridos, Ruth ingressa nesta família. Como eles se conheceram, como foi que os filhos, né, o Malom, né, o mais velho, resolveu casar com Ruth, né? Como se procedeu isso? Nós não sabemos. A verdade é que tudo isso estava nos planos de Deus. E nós vamos ver, irmãos, que o fato de Ruth ter ingressado nesta família abençoada, uma família que conhecia Deus, o Deus de Israel, ela certamente foi influenciada, e isso levou, nós podemos dizer, à conversão de Ruth ao Deus de Israel. Então, como é bom você estar no meio, né? A Bíblia diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Como é bom você se acompanhar de pessoas abençoadas, né? Sempre tenha em sua companhia, sempre tenha amigos que sejam mais crentes do que você, pessoas que possam lhe ajudar. Não despreze as pessoas, ajude a quem precisar. Agora você tem que se aliar, você tem que se juntar com pessoas que são melhores do que você, que lhe impulsionam para frente, né? Veja que o ingresso de Ruth nessa família, quanta vantagem ela teve no futuro, né? Muito bem. Terceiro lugar, outra qualidade interessante, Ruth se apega a Noemi pela fé. Tópico 1 e subtópico 2, né, nós lemos uma parte e eu quero ler a outra parte, né, que diz assim: viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém. Ela não é nada mais, nada menos do que uma viúva desamparada, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Depois nós vamos ler aqui uma referência no livro de Ruth, muito interessante, né? E nós vamos primeiro ver aqui no versículo 5, capítulo 1, e o versículo 5 diz assim: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher, Noemi, desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. A primeira pergunta: o que Noemi tem para oferecer a Ruth? Aparentemente, nada. Depois nós vamos para o versículos 12 a 17. Veja só. Noemi vai dizer para as suas noras, né? Tornai minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês esperariam até que viessem a ser grandes? Vocês ficariam detidas por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Muito bem, então ela está despedindo as suas noras, porque ela não tem mais o que oferecer. Orfa beijou sua sogra, né, e foi embora. Aí a Bíblia diz, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada, disse Noemi para Ruth. Aí Ruth diz esta declaração, né, linda: não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu,
e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu coloco aqui, irmãos, que Ruth se apega a Noemi pela fé, porque ela não tem nada visível em que se apoiar, em que construir esperança. Eu creio que ela conheceu o Deus de Elimeleque, o Deus de Noemi, o Deus de Malom e Quilion, essa família abençoada. Ela viu alguma coisa diferente e ela agora passou a crer. Né? Crer é em algo que você não está vendo. Né? E ela põe em prática, então, a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ela se apega a Noemi não porque tem garantias visíveis, mas porque ela tem fé. Muito bem. Quarto lugar, Ruth nutre uma vida de obediência. Creio que ela era uma mulher obediente ao seu marido, creio que ela era uma mulher obediente, quem sabe, aí ao seu sogro, à sua sogra, não é? Uma moça obediente. Nós vamos ver isso em muitos trechos da Bíblia. Você vai aqui para o primeiro tópico e subtópico 3, que diz assim, bem no meio do comentário, apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas foi se abrigar. Muito bem. É uma declaração bíblica que diz assim, sob cujas asas te vieste abrigar. Creio que é uma declaração aqui de Boaz, né? Muito bem. Então, uma jovem obediente, né? Uma nora obediente, submissa à sua sogra. No capítulo 3 do livro, versículos 4 a 6, vai nos dizer assim, olha só. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres, farei. Aqui é quando Noemi passa instruções para Ruth, para que ela, vamos usar a expressão aqui bem moderna, ela cole lá no pé do Boaz, porque vem bênção por aí, né? Então, olha, fique lá, deite lá aos pés dele e tudo mais, ele vai te liberar uma bênção aí, ok. Então, ela obedece. Então, aqui diz, e ela lhe disse, ela, Ruth, diz a Noemi, tudo quanto me disseres, farei. Ok. Então, foi para a eira e fez conforme, olha só, a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou, conforme a orientação da sua sogra. Então, Ruth é uma mulher bem-aventurada, é uma mulher feliz, uma mulher muito bem-sucedida, nós vamos ver no futuro, né? Porque ela nutre uma vida de obediência. O desobediente nunca teve um grande futuro, né? Ela obedece, creio que já uma mulher crente no Deus de Israel. Quinto lugar, uma última qualidade, aqui eu vou colocar apenas 5, quero dividir a lição, 5 qualidades para Ruth, 5 para Esther, essas duas mulheres, como diz a lição, duas mulheres importantes na história de um povo. Então, quinto lugar, Ruth, uma mulher determinada. Determinação fala de perseverança, fala de foco, fala de objetivo, fala de uma meta definida. Nós vamos ver aqui versículos 16, 17 e 18, capítulo 1. Nos diz assim, e esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Ela foi trabalhar lá na roça, vamos dizer, de Boaz. Era uma mulher trabalhadora, né? Então, ela trabalhou naquele campo até a tarde. Isso fala de perseverança, né? De determinação. E debulhou o que apanhou e foi quase um efa de cevada. Foi um bom resultado de trabalho. E tomou e veio à cidade
e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Vamos para agora o capítulo 2. Aliás, irmãos, perdão, aqui eu li já no capítulo 2. Vamos repetir aqui, versículo 16, 17, 18. Estava achando um pouquinho estranho. Foi justamente aquela parte que ela diz para Noemi. Quando Noemi diz para ela assim, não, volte, minha filha, vá para o seu povo, não tem como eu lhe dar mais filho, eu já sou uma mulher velha, e ainda que eu tivesse um filho, você não ia esperar crescer e tal. Então ela vai dizer aqui, não insista comigo para que te deixe e me afaste de junto de ti. Porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Muito bem, então, vemos aqui que ela está determinada. E capítulo 2, agora sim, capítulo 2, versículo 2. E Rute, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Veja, irmãos, aqui a determinação. Ela toma a iniciativa de ir trabalhar, vai procurar um local. Até aí ninguém diz, vá para a roça de Boaz, nada. Né? Deus, na sua providência, dirige Rute a justamente cair lá nesta roça, nessa plantação do Boaz, que seria no futuro seu esposo e o remidor. Versículo 7 tem aqui, disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ela foi observada enquanto trabalhava e alguém testemunhou que ela trabalhou intensamente. Ainda versículo 17 e o versículo 23, o 17 vai dizer que esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou e foi quase um efa, isso eu já li. 17 e o versículo 23, que vai dizer assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Ela trabalhou até encerrar lá as colheitas. Né? Então nós vemos aí uma mulher determinada e isto, creio, reflexo dela ter tido esse encontro com Deus, isso contribuiu muito no seu futuro. Essa é uma síntese, né, irmãos, aqui da vida de Rute, esta mulher que consta da genealogia do Cristo, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ok, e aí nós vamos então para Esther, vamos dedicar também 5 tópicos a Esther, né? Esther já é de uma outra época, nós vamos ver aqui no segundo tópico e subtópico primeiro, né? Quem é Esther? Né? Foi usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Ela é filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Esther era judia, órfã de pai e mãe, que foi criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassa ou Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas no mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas. Né? Já o nome persa Esther, ou Estara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Aqui é um outro tempo. Já havia passado o Império Babilônico, né? Havia passado o Império Medo-Persa, estávamos no Império Persa. Né? E ela está com Mardoqueu, o seu primo, né? Que criou ela, estão lá, né? servindo lá durante a escravidão deles, claro, né? Ainda no domínio persa, né? E nós vamos ver aqui tanto Mardoqueu como Esther, dentro desse plano soberano de Deus, eles entrando
como canais de livramento do povo de Deus e serem extremamente abençoados. Vamos então devagarinho por aqui. O sexto tópico que eu coloquei aqui foi Esté supera seu contexto de crise. Acho que vale a pena, se nós vamos falar um pouquinho de Ruth, um pouquinho de Esté, e a gente falar desse contexto de crise de Esté. Esté não tem pai, não tem mãe, é criada pelo primo, não é? Está num contexto de cativeiro, mas nós vamos ver que ela é muito abençoada, né? Muito abençoada. Capítulo 2, versículos 5 a 7, já do livro de Esté. Capítulo 2, versículos de 5 a 7, diz assim: Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esté, filha do seu tio, então era prima, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então eu quero abordar aqui, irmãos, dentro desse nosso simples comentário, simplesmente essa questão de Esté, mesmo tendo um contexto muito desfavorável, ela é uma órfã. Uma órfã, ela já, um órfão, né? Deus tem um cuidado muito grande com os órfãos, com as viúvas, porque eles eram desamparados, né? Ela tem a sorte, por graça de Deus, de ter um primo que vai cuidar dela. Eu creio que não tem nenhuma obrigação, né, assim, tão grande de cuidar, né? Um primo cuidar do outro primo, né? Mas ele cuida dela, né? Uma filha de seu tio, ele cuida, e ela é órfã, claro, já falei, né? E está num tempo de cativeiro, né? E são escravos de uma nação. E dentro de todo esse contexto, nós vamos ver que ela é muito abençoada lá na frente. Bom, o próximo tópico eu coloquei Esté como instrumento da providência divina. Aqui o enfoque não é, claro, né, essa posição dela desfavorável, esse contexto desfavorável. Quando eu falo aqui no tópico 6 sobre Esté superar seu contexto de crise, eu quero dizer, isso é a aplicação prática, que eu e você, independentemente da circunstância, da situação, Deus pode pegar você e te usar de maneira poderosa. Isso não depende do contexto em que você vive. A Bíblia que nós lemos diz que Deus levanta o homem do pó, do lixo, do monturo, e o faz assentar entre os príncipes. Então, é o que acontece aqui com Esté, que mesmo tendo todo esse contexto desfavorável, vai ser muito abençoada. Sétimo ponto, então, Esté como instrumento da providência divina. Tópico 2 e subtópico 2 vai dizer assim: em um inequívoco ato da providência divina, Esté se tornou rainha em seu lugar, no lugar de Vasti, né, que era a mulher lá do rei Assuero, né? Nós vemos na história, né, que o rei faz um grande banquete e eu acho que numa hora ele quer se mostrar e tal, aí chama a rainha para ela vir, para ele mostrar a beleza dela. Ela recusou vir. E, como ela recusou vir, o rei ficou, obviamente, envergonhado, né? E os seus conselheiros aconselharam que ele depusesse, né, que ele retirasse do trono a rainha Vasti, porque senão todas as mulheres que soubessem disso, elas iam se rebelar contra os seus maridos. Ora, a rainha não obedeceu ao rei e ficou tudo certo. Então, nós também vamos desobedecer, né? Aquilo poderia ser um incentivo à desordem, né? À quebra de autoridade do marido como cabeça do lar e etc. E, por causa disso, né, tempos depois, né, os conselheiros e tudo mais organizam com o rei lá um concurso, né, de mulheres, muitas mulheres, para que seja eleita aí a rainha que vai substituir Vasti, né? Então,
Estamos lendo aqui agora, em um inequívoco ato da providência divina, Esté se tornou rainha em lugar de Vasti. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Matthew Henry, ele diz assim: ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esté, é muito interessante, não tem o nome Deus no livro de Esté. Mas mesmo não tendo o nome de Deus, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Nós não vemos o nome, mas vemos a mão de Deus agindo. Então, nós vamos ver que Esther, ela termina sendo um instrumento da providência divina, porque quando ela termina ganhando o concurso, vamos dizer assim, e se tornando rainha, e Amã, que era alguém da confiança do rei, não gosta de Mardoqueu, porque toda vez que ele passa, Mardoqueu não se levanta, não se dobra perante ele. E ele, com raiva de Mardoqueu, ele prepara uma forca, e começa a se organizar, a arquitetar um plano para matar não só Mardoqueu, mas todo o povo de Israel. Mardoqueu, sabendo disso, comunica a sua prima, que agora é rainha, e diz: olha, estão querendo eliminar o nosso povo. Parafraseando aqui, irmãos? Estão querendo eliminar o nosso povo, tome uma providência, converse com o rei e tudo. Ela diz: mas como eu vou conversar com o rei, Porque a gente só vai até a presença do rei quando o rei chama. Se o rei não chamar e você aparecer lá sem ser chamado, você pode morrer. Se tiver a sorte dele esticar o cetro, tudo bem. E é o que ela faz, ela proclama, um jejum, pede que Mardoqueu jejue lá e tudo mais, e ela também vai jejuar com suas mulheres lá, aquelas que lhe serviam, e fazem esse jejum e ela vai na direção do rei e seja o que Deus quiser. E chegando lá, o rei estende o cetro para ela, ela diz que quer fazer um banquete, que é para ele chamar o Amã. Aí eles vêm para o banquete, o que eles comem, bebem. Ela diz: olha, eu tenho um pedido, venha no outro banquete, no outro dia e tal. Aí no outro dia vem, faz outro banquete e o Amã vem. E quando o Amã vem, ela denuncia a situação ao rei, que aquele malvado Amã, Amã, não sei se eu falei Naamã aí para trás, Amã, o malvado Amã, quer matar o seu povo, quer extinguir o seu povo. Ela disse: olha, se pelo menos colocasse a gente como escravo, mas matar a gente e tal. O rei levanta furioso. E no final, meus queridos, aqui muito brevemente a história, esse Amã, que projeta a morte de Mardoqueu, prepara uma forca, ele mesmo é que vai ser enforcado lá nessa forca. Então, nós vemos aqui que Esté é aquela que vai falar com o rei, é aquela que enfrenta, para poder livrar o seu povo. Então, Esté, como instrumento da providência divina, é muito importante quando eu e você somos usados como instrumentos na mão de Deus. Não tem coisa melhor. Nós éramos instrumentos na mão do diabo. Hoje você tem que ser um instrumento de bênção na vida de alguém, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, onde você estiver, que sua vida seja um instrumento, um canal de bênção na vida das pessoas. Esté é esse instrumento da providência divina para abençoar o seu povo. No capítulo 4 e o versículo 14, porque Esté termina temendo, quando Mardoqueu pede para que ela vá falar com o rei, ela começa a fazer essas alegações que se o rei não a receber, ela vai morrer. Mas aí Mardoqueu dá uma palavra interessante no capítulo 4, versículo 14, que ele diz assim: olha, porque se de todo te calares, ou seja, se você não for falar com o rei, nesse tempo, socorro e livramento vai vir de algum lugar para os judeus. Mas tu
e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, ele está dizendo, olha, você não está rainha aí por acaso. Se Deus te colocou aí, é porque tem um plano. Muito bem, então, sétimo ponto, Esté como instrumento da providência divina. Oitavo ponto, irmãos, eu coloquei aqui, Esté revestida pela graça de Deus. É incrível como no livro aqui nós encontramos vários locais onde fala que Esté alcançou graça. Claro que ela alcançou favor de alguém, mas eu quero colocar aqui em tudo isso, a graça de Deus estava sobre ela. Vamos ver capítulo 2 do livro de Esté, aí nós vamos saltando aqui. Primeiro, versículo 9. Versículo 9 vai dizer, e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites. Isso é quando Esté chega para aqueles que estavam preparando as mulheres para apresentar o rei. Ela logo que chegou, aqui vai dizer que ela pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Aqui ainda não é o rei, são os que estão preparando, o responsável em preparar essas mulheres. Então, versículo 9. No versículo 15, nós vamos ver. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai. Está aqui o homem, né? Eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esté graça aos olhos de todos quantos haviam. Versículo 17. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Olha a graça. Capítulo 5, versículo 2, nós vemos aqui também, sucedeu que vendo o rei e a rainha Esté, que estava no pátio, ela já correndo risco, né? Que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Era o sinal de aceitação. Era a senha que mostrava de que o rei estava aceitando a presença de Esté ali. Então, Esté, uma mulher revestida pela graça, né, e pela graça de Deus. Terceiro tópico e subtópico 3, vamos ler aqui. Apesar de órfã, Esté havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Muito bem. Então, meus queridos, aqui nós vemos esta graça. Aliás, um pouquinho antes diz assim, não foi apenas a beleza de Esté, é aqui que eu quero ler, não foi apenas a beleza de Esté que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio, que são também graça de Deus, o bom comportamento dela, a sua beleza, a sua humildade. Isso são favores de Deus na vida do homem. O homem de si mesmo não tem essas coisas. Muito bem. Nono lugar e penúltimo lugar, Esté é uma mulher prudente. Esté é uma mulher prudente. Ela não é uma mulher avançada, né? As coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo. Ela, antes de se apresentar lá ao rei, ela pede que todo mundo jejue, vamos jejuar, vamos orar, vamos nos preparar para esse embate que não vai ser fácil. Na hora que ela chega na presença do rei, o rei diz, olha, o que é que você quer? Se você quiser até a metade do reino, né? Parece que era uma linguagem assim um pouco figurada do rei, né? Mas ele estava dizendo, peça o que você quiser. Mas ela é uma mulher prudente, uma mulher focada,
Ela não vai se aproveitar da situação para pedir coisas que não necessita, mas ela vai pedir coisas das suas reais necessidades. Capítulo 4, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo o homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, esses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Aqui é quando ela, claro, discute com Mardoqueu essa possibilidade de ir até o rei. Ela vê que é algo perigoso e ela mostra como é que é a regra e tudo mais. Ela se revela bastante prudente. E quando os banquetes acontecem e que ela trata com o rei, trata com Amã, ela é muito prudente na hora de fazer as colocações corretas, até que chegou o momento que ela faz a denúncia, né, do mal Amã que queria extinguir o seu povo. Então, uma mulher prudente. Por último, Esté é uma mulher corajosa. O nosso auxílio da vida cristã, vamos ler aqui, que vai dizer: a beleza e o caráter de Esté conquistaram o coração de Assuero ou Xerxes. E assim o rei fez de Esté sua rainha. Mesmo em sua posição tão favorecida, ela arriscou a própria vida, entrando à presença do rei sem ser chamada. Não havia sequer a garantia de que o rei a receberia. Embora fosse a rainha, não estava completamente segura, mas com cautela e coragem, Esté decidiu arriscar sua vida, abordando o rei a favor do seu povo. Sem mais comentários, né, irmãos? Então, vemos aqui Esté também, uma mulher de coragem, né? Todas essas qualidades que eu coloquei, elas têm aplicação prática para a nossa vida. Que Deus nos dê também coragem, como deu a Esté, porque são muitos os desafios que o cristão enfrenta nesses últimos dias, que a igreja enfrenta, e muitas vezes você tem que ter muita coragem para poder manter o seu posicionamento, para manter sua identidade, para preservar sua personalidade, para não se corromper. Você precisa ter muita coragem. Coragem como os 300 de Gideão. Meus queridos e amados irmãos, fica aqui o que eu pude fazer de melhor, né? Se houve algum erro na hora de falar Amã, se eu falei Naamã, não sei, que é muito nome de gente, né? Mas vocês entenderam aí, nós temos então aí 10 tópicos, 5 falando de Ruth e 5 falando de Esté, todos esses tópicos descrevendo aí qualidades que eu preciso ter e você também precisa ter. Meus queridos, ficamos por aqui, né? Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. Receba aí um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira.